Imagine o silêncio de um homem caminhando sozinho pelas ruas de mármore de Atenas. Paulo, o apóstolo, não trazia exércitos, mas carregava uma revolução mental silenciosa. Ele se sentia pequeno diante da magnitude do Partenon, mas o que o sufocava era o que aquela arquitetura representava. Atenas no século I era o epicentro do mundo, a capital onde o pensamento humano atingiu seu ápice absoluto. Mesmo sob o domínio das legiões romanas, a Grécia governava as mentes dos homens através de Sócrates, Platão e Aristóteles. Paulo estava pisando no solo sagrado da lógica ocidental, mas encontrou uma cidade afogada em superstição disfarçada de arte magnífica. O cenário era uma floresta de pedra. Segundo o historiador Plínio, o Velho, havia mais de 30.000 estátuas espalhadas pela cidade. Dizia-se na época ser mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem comum. Para os viajantes, era o paraíso da estética. Para Paulo, uma tragédia espiritual profunda. Cada estátua representava uma barreira entre a criatura e o Criador. A beleza do mármore escondia o vazio de uma civilização que, apesar de brilhante e inteligente, ainda tateava no escuro absoluto em busca de um sentido real para a existência humana. Aqui, o texto histórico usa a palavra grega paroxismos. Não era uma simples irritação passageira. Era uma dor aguda, um espasmo na alma que consumia Paulo ao ver o potencial humano desperdiçado na adoração de ídolos mudos e frios. Ele não via apenas arte, via um apartheid intelectual onde a elite se perdia em labirintos de lógica complexa enquanto ignorava a verdade fundamental. Sua revolta não era contra as pessoas, mas contra a mentira espiritual que as escravizava sob o pretexto da cultura e da tradição intelectual. O confronto era inevitável. Paulo desceu à Ágora, a praça pública situada logo abaixo da imponente Acrópole. A Ágora era o coração vibrante da democracia e da filosofia, o lugar onde tudo era discutido e julgado. Ali, o comércio de tecidos e especiarias se misturava ao comércio de ideias e novas teorias. Paulo não ficou restrito às sinagogas locais. Ele invadiu com coragem o território dos intelectuais. Falou abertamente sobre um Deus que intervém na história e sobre a ressurreição, algo que soava como loucura total para os ouvintes gregos, acostumados com a ideia de que a alma deve escapar do corpo. Dois grupos filosóficos principais logo o cercaram para o debate. Primeiro, os epicureus, que buscavam o prazer estável e acreditavam que os deuses eram indiferentes ao destino humano. Para eles, a vida era apenas um acidente materialista. Depois, os estoicos, mestres da lógica fria e da autossuficiência, que acreditavam na aceitação do destino implacável, sem qualquer demonstração de emoção. Ambos olharam para aquele tecelão estrangeiro com um desprezo palpável e uma arrogância que apenas séculos de tradição filosófica poderiam conferir. Eles o chamaram de spermólogos. Em português, traduzimos como tagarela, mas o termo original era muito mais cruel. Referia-se a um pássaro pequeno que catava sementes perdidas no lixo das praças. A elite via Paulo como um plagiador de quinta categoria, alguém que colhia fragmentos de ideias superiores de outros filósofos e tentava vendê-las como algo original e coerente. Eles riam da audácia de um homem simples que trazia uma mensagem tão estranha e disruptiva para o berço sagrado da civilização ocidental. Esse choque cultural de 2 milênios atrás ainda ressoa com força. Quantas vezes nos sentimos como Paulo, tentando defender verdades profundas em ambientes que nos consideram intelectualmente inferiores? A pressão de uma sociedade que valoriza a estética visual e a novidade sobre a substância eterna é uma realidade em cada debate público atual. Antes de prosseguirmos para o momento em que Paulo é arrastado para o tribunal, inscreva-se no canal,
e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este documentário. A tensão em Atenas estava no ponto crítico de ruptura. Aqueles homens, movidos por uma curiosidade fútil por novidades, decidiram que Paulo não poderia continuar pregando livremente na praça. Ele precisava ser formalmente testado no lugar mais sagrado e temível da justiça grega, o Areópago. O que começou como uma simples discussão de calçada estava prestes a se tornar o debate jurídico que mudaria para sempre a história do pensamento. Paulo estava prestes a entrar na cova dos leões intelectuais, onde um erro de retórica poderia custar não apenas sua missão sagrada, mas a sua própria vida diante dos poderosos guardiões da civilização helênica. A curiosidade fútil dos filósofos na ágora rapidamente se transformou em uma exigência formal que carregava um tom de autoridade compulsória. Paulo não estava sendo convidado para um café amigável entre intelectuais. Ele estava sendo conduzido para um interrogatório oficial sob o olhar atento e crítico da elite. Eles o levaram ao Areópago, a famosa colina de Marte, um afloramento rochoso rústico e imponente que se erguia acima do mercado vibrante, servindo há milênios como a sede do conselho mais antigo e prestigiado de Atenas. Subir aqueles degraus de pedra era caminhar sobre as pegadas da própria história da justiça ocidental. O Areópago não era apenas um lugar, era um tribunal de última instância, o guardião supremo das leis, da moralidade e da religião da cidade-estado. Ali, no topo daquela rocha nua, o ar parecia mais denso, carregado pelo peso invisível de séculos de vereditos que moldaram a civilização grega. Pairava sobre aquele ambiente o fantasma perturbador de Sócrates. 400 anos antes, naquele mesmo contexto jurídico, o maior filósofo fora condenado à morte. O crime imputado a Sócrates era estranhamente similar ao que agora cercava Paulo, a introdução de divindades estranhas e o ato de corromper o pensamento tradicional. Paulo sabia exatamente onde estava pisando e o risco que corria. Ele não era apenas um pregador. Ele era um réu potencial, enfrentando os sucessores intelectuais daqueles que forçaram o mestre da ironia a beber a cicuta. Cada olhar dos juízes era uma lâmina afiada de julgamento. Os juízes e membros do conselho que o aguardavam eram homens que se consideravam os arquitetos e guardiões do pensamento humano. Vestidos com a autoridade de sua vasta erudição, eles olhavam para o tecelão de tendas estrangeiro com uma mistura de escárnio intelectual e uma fome insaciável por novidades exóticas. O historiador Lucas observa com precisão que os atenienses e os estrangeiros ali residentes não gastavam seu tempo com nada além de dizer ou ouvir a última notícia do momento. Era uma sociedade de viciados intelectuais, pessoas que discutiam a verdade, mas que raramente permitiam que essa verdade tocasse suas vidas práticas. Eles viviam em um ciclo perpétuo de debates estéreis que satisfaziam o ego, mas deixavam a alma em um deserto de futilidade. Diante dessa plateia de mentes afiadas e corações profundamente cínicos, a postura de Paulo foi de uma dignidade e coragem inabaláveis. Ele compreendeu que o discurso religioso convencional não funcionaria ali. Paulo não começou sua defesa citando as escrituras hebraicas, os profetas ou as leis de Moisés, pois sabia que aquelas autoridades helênicas não reconheceriam tal base como válida. Em vez disso, ele utilizou a observação e a diplomacia cultural como sua principal ponte de conexão. Enquanto subia a colina, Paulo havia mapeado cada detalhe da cidade, e agora usaria essa geografia da idolatria a seu favor. A estratégia era de uma genialidade tática impressionante. Ele não atacaria os fundamentos de Atenas como um invasor bárbaro, mas desconstruiria sua lógica de dentro para fora, usando os próprios monumentos da cidade como evidências contra sua cegueira espiritual. Paulo se posicionou no centro do Areópago,
com o vento constante da Ática agitando suas vestes simples e desgastadas pela viagem. Sob o olhar de homens que dominavam a retórica mundial, ele começou. Atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Esta abertura foi um golpe diplomático mestre. Ao usar o termo grego deisidaimenes, Paulo foi ambíguo de propósito. Ele não estava necessariamente elogiando a piedade deles, mas reconhecendo a onipresença de uma busca espiritual que, embora mal direcionada, era o motor de toda aquela arquitetura magnífica. Ele capturou a atenção imediata daqueles homens. O silêncio caiu subitamente sobre a colina de pedra. Os estoicos pararam de ajustar suas togas e os epicureus inclinaram-se para a frente, curiosos para descobrir onde aquele homem chegaria com uma introdução tão respeitosa, mas carregada de uma intenção profunda. A tensão no tribunal subia a cada segundo. Cada palavra que saía da boca de Paulo era pesada na balança da lógica grega. Ele estava em um território onde a retórica era considerada uma arma de guerra e a eloquência era a única moeda de troca respeitada. Enquanto o sol começava sua descida, projetando sombras longas sobre as pedras do Areópago, o debate mental entre a tradição clássica e a mensagem revolucionária de Paulo atingia seu ponto crítico. Não se tratava apenas de uma disputa teológica abstrata, mas de um confronto direto entre a orgulhosa autossuficiência humana e a necessidade de uma revelação divina externa. Paulo estava preparando o terreno com precisão cirúrgica para o seu golpe final, pronto para revelar a falha trágica no sistema de crenças daquela elite orgulhosa. Foi então que Paulo lançou mão de sua arma secreta, um detalhe que havia notado meticulosamente enquanto caminhava pelas alamedas de mármore e que agora se tornaria o eixo central de sua argumentação. Entre a densa floresta de estátuas monumentais de Zeus, Atenas e Hermes, ele encontrara um monumento peculiar, um altar de pedra com uma inscrição intrigante: ao Deus desconhecido. Para a elite intelectual grega, esse objeto representava uma espécie de seguro espiritual, uma tradição que remontava ao século VI a.C. e ao sábio Epimênides de Creta. Conta a história que durante uma peste devastadora em Atenas, Epimênides soltou ovelhas pela cidade. Onde elas se deitavam, um altar era erguido. Como muitas não pararam perto de templos conhecidos, os atenienses, temendo negligenciar algum deus ignorado, dedicaram altares sem nome para aplacar qualquer ira divina latente. Paulo, com a astúcia de um mestre da retórica clássica, usou essa admissão pública de ignorância dos gregos contra os próprios juízes do Areópago. O que vocês adoram sem conhecer, eu lhes anuncio, declarou ele com uma autoridade que silenciou os sussurros. Naquele exato momento, o jogo intelectual virou. O tecelão de tendas não estava mais introduzindo uma divindade estrangeira proibida, mas sim preenchendo o vácuo que os próprios gregos haviam confessado possuir em sua teologia. Ele passou a desconstruir a base da idolatria com uma clareza cortante, afirmando que o Deus que criou o universo não pode ser contido em templos feitos por mãos humanas, nem servido por homens como se precisasse de algo. Essa era uma afronta direta à economia de Atenas, que dependia da construção de templos, mas Paulo não recuou diante do prestígio da cidade. Para provar que compreendia a cultura helênica de forma profunda, Paulo citou versos de poetas gregos renomados, como Arato e o próprio Epimênides. Ao dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, ele não estava recorrendo às escrituras hebraicas, mas aos textos que os filósofos ali presentes consideravam o ápice da erudição. Ele demonstrou que a busca humana pela divindade era algo intrínseco, mas que a resposta final não estava no mármore polido ou no ouro esculpido. A tensão atingiu seu ápice dramático quando Paulo abandonou a filosofia abstrata para tratar da realidade concreta da história. A necessidade urgente de arrependimento.
e o fato de que Deus havia designado um homem para julgar o mundo com justiça, dando provas incontestáveis disso ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Nesse ponto do discurso, o clima de respeito diplomático desmoronou instantaneamente. Para a mente grega, o corpo físico era uma prisão degradante da alma. A ideia de uma ressurreição física era vista como uma loucura absoluta e um retrocesso intelectual inadmissível para homens de tal sofisticação. O escarnecimento de muitos foi imediato e ruidoso, ecoando pelas rochas da colina. Outros, mantendo a polidez fria da procrastinação, disseram: ouvir-te-emos sobre isso em outra oportunidade. Eles preferiam continuar no ciclo seguro e confortável do debate estéril do que confrontar a possibilidade de uma verdade que exigisse uma mudança radical de vida. No entanto, o esforço de Paulo não foi em vão. Entre a multidão de céticos, figuras como Dionísio, o Areopagita, um juiz do tribunal e uma mulher influente chamada Dâmaris decidiram que a lógica da cruz fazia mais sentido do que o silêncio das estátuas. O xeque-mate de Paulo na elite ateniense mudou permanentemente o curso da história intelectual do Ocidente sem que uma única flecha fosse disparada. Ele provou que a verdade possui um poder de infiltração que ultrapassa as barreiras da erudição orgulhosa e do preconceito social. Olhando para trás, a partir do nosso mundo complexo de hoje, percebemos que as ruas de Atenas não estão tão distantes de nós. Nossos altares desconhecidos apenas mudaram de forma. Adoramos fervorosamente no altar da ciência absoluta, do status digital e do progresso tecnológico, como se fossem divindades capazes de nos salvar da nossa própria finitude. Continuamos a ser uma sociedade viciada em novidades efêmeras, discutindo em praças públicas virtuais, enquanto o vazio existencial permanece intacto sob a superfície brilhante do consumo desenfreado. A jornada solitária de Paulo nos desafia a olhar além das fachadas de mármore do nosso próprio tempo. Ela nos convida a sair da posição passiva, de meros curiosos, e a nos tornarmos buscadores reais de uma verdade que transforma a essência profunda do ser. Atenas, com toda a sua glória passada, hoje é um museu de pedras frias, mas a mensagem proclamada naquela colina de rocha nua continua a vibrar através dos milênios com uma urgência renovada. No final, a vitória não pertenceu aos que detinham o poder do tribunal ou o prestígio da academia, mas àquele que teve a coragem de apontar para o que estava além da limitada visão humana. Que possamos, como Paulo, ter a clareza de identificar os altares vazios de nossa época e a audácia de reconhecer o que realmente preenche o abismo profundo do coração humano.